Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é bem interessante. O tema é o seguinte, olha, o segredo para uma vida transformada. O segredo para uma vida transformada. Ah, pastor, é isso mesmo que eu quero. Eu preciso ter uma vida transformada, pastor. Fica comigo porque eu tenho chaves de sabedoria hoje de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E para todos que já fazem parte do canal, um forte abraço, que me acompanha aqui todos os dias, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, gente, como todo mundo sabe, aqui é o seguinte, vamos começar com a leitura da palavra, né? E o texto que eu quero ler hoje com vocês está no livro de Salmo de número 23, olha só, Salmo 23, e o versículo 1 é um texto muito conhecido que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Louvado seja Deus. Toma posse dessa palavra, porque o Senhor é aquele que está conosco todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Sabe, gente, eu quero começar dizendo o seguinte: a grande verdade é que, em meio à correria da vida, é fácil se perder realmente nos problemas da vida, nas responsabilidades, muitas vezes nas preocupações do dia a dia. Essa que é a nossa realidade e a nossa verdade, né? Nós vivemos em uma sociedade onde somos constantemente bombardeados exatamente por demandas, tanto externas, né, como internas, e a pressão de alcançar os nossos objetivos e muitas vezes de agradar aos outros, e realmente em lidar também com os nossos próprios medos, muitas vezes insegurança. Isso pode nos fazer perder de vista o que realmente importa, sabe, gente? E sabe o que realmente importa é uma vida transformada pela presença de Deus e principalmente cheia da paz de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos, sabe, realmente focar em Deus. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para você, certo? Como é que você pode, sabe, realmente ter uma vida transformada pelo Senhor, focando em Deus na sua vida diária? Isso é muito importante. Portanto, fica comigo aqui, porque eu vou trazer essas chaves de sabedoria hoje de Deus para a sua vida, tá bom? A primeira chave que eu quero deixar é o seguinte: olha, é preciso você parar para ouvir a voz de Deus. Isso aqui é muito importante. É preciso... Ah, pastor, mas eu tenho uma correria. Escute o que eu estou lhe falando. É preciso você parar, sabe? Tem que parar, gente, para ouvir a voz de Deus. No livro de Salmos, de número 46, versículo 10, o texto diz assim, olha, aquietai-vos. Olha o que o Senhor está dizendo, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo nos chama para um momento de pausa, não é verdade? É isso que ele está dizendo. Tem momentos na nossa vida que a gente realmente tem que dar essa pausa de silêncio, realmente para a gente focar em Deus. Na agitação do dia a dia, né, muitas vezes ficamos tão ocupados que realmente não damos esse espaço para ouvir a voz de Deus. E hoje o Senhor, sabe, Ele tem falado ao meu coração, e por isso que eu estou falando isso para você, sabe? É hora da gente, sabe, parar um pouco, exatamente, a gente precisa parar. Aí, pastor, realmente eu tenho, sabe, tendo uma vida muito agitada, eu tenho tido uma vida, sabe, que realmente parece que sabe, tudo é para ontem. Calma, para um pouco, aquieta o teu coração e começa a dar a sua atenção, o seu tempo, mesmo que seja um pouco, mas dê um pouco desse tempo para você ouvir a voz de Deus. Sabe, gente,
A Bíblia nos mostra a exemplo do profeta Elias, sabe? Após ele enfrentar uma grande batalha, intensa contra os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele foi se refugiar em uma caverna, totalmente esgotado, sabe? Ele vinha de uma maratona muito forte, podemos assim dizer, de uma batalha espiritual muito grande, de grande guerra no mundo espiritual, e ele já chegou no seu limite. E foi lá, exatamente, sabe, que Deus falou com ele. Sabe, Deus não falou no vento forte, Deus não falou no terremoto, a Bíblia nos mostra isso, Mas Deus falou através de uma voz suave e tranquila. Você vê isso lá em 1 Reis 19, do 11 ao 12. Sabe o que esse texto nos mostra? Sabe o que a gente pode aprender? É que muitas vezes Deus fala nos momentos, certo? Em que realmente a gente descansa o nosso coração em Deus. Muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus nas agitações externas da vida, nessa correria do dia a dia, sabe? Nós realmente temos que ter essa disciplina para, sabe, se aquietar em Deus, descansar em Deus, parar por um momento para ouvir a voz do Senhor. Olha o que diz Isaías capítulo 30, versículo 15. O texto é muito claro, diz assim, em quietude e confiança estará a vossa força. Tá vendo? Quando você se aquieta em Deus, certo? Você vai desenvolver uma confiança no Senhor, certo? E é nisso que vai estar a sua força. Ou seja, quando a gente para ouvir a voz de Deus, o que vai acontecer? Ele vai nos dar direção, ele vai nos dar conforto e ele vai trazer renovação espiritual. Portanto, manter-se muitas vezes realmente, sabe, em silêncio, parar um pouco diante de Deus, isso é uma chave realmente para você perceber a presença de Deus, sabe? E experimentar a sua paz e o refrigério para a sua alma. Como é que você está hoje, sabe? O que está acontecendo? E você, sabe, será que você não está vivendo essa correria constante? E você diz assim, Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar, Deus não fala comigo, mas será que você tem parado para ouvir a sua voz? Certo? Então essa aqui é uma chave muito poderosa que eu quero deixar aqui para você. Essa primeira chave, aquietai-vos. O Senhor está dizendo para você hoje, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou com você. Para um pouco, pare por um momento, todos os dias, para ouvir a minha voz. Se você fizer isso, pode ter certeza que esse é um dos segredos mais poderosos para uma vida transformada. A segunda chave que eu quero deixar é muito importante. Olha, é preciso você focar nas promessas de Deus. Exatamente isso, sabe? Muitas vezes as nossas preocupações, as nossas ansiedades surgem por quê? Porque estamos focados nos problemas, sabe? Realmente nós estamos focados nas dificuldades que estão à nossa volta. Mas a Bíblia nos ensina o contrário, gente. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a focar nas promessas de Deus. Olha só, É totalmente o contrário daquilo que a gente vive, A gente tem essa tendência, de focar nos problemas, de ter realmente uma vida cheia de ansiedade, de preocupação, gente. E a Bíblia diz o contrário. Não, vocês têm que focar nas promessas do Senhor, que são verdadeiras e confiáveis. Sabe, quando a gente realmente faz isso, pode ter certeza que a sua perspectiva vai mudar, sabe? Você realmente vai ser uma pessoa transformada. A Bíblia nos mostra exemplo de Pedro, Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, ele foi convidado a caminhar em direção a ele, não é verdade? No começo, Pedro olhou para Jesus e ele começou a andar sobre as águas. Mas quando se distraiu, olha só, ele começou a olhar para as ondas, e quando ele começou a olhar para as ondas,
Quando ele começou a olhar para as forças do vento, o que foi que aconteceu? Ele começou a afundar. Sabe, gente, sabe o que essa história nos ensina? Nos ensina que quando a gente tira os olhos de Jesus, certo? E nós nos concentramos nas dificuldades da vida, sabe o que vai acontecer? Vai começar a surgir na sua vida insegurança, medo, exatamente isso vai fazendo você desfocar do Senhor. Olha que coisa interessante, sabe? É por isso que a gente precisa realmente voltar, sabe? A focar em Deus. E quando a gente foca em Deus, nós temos novamente a nossa confiança restabelecida, porque é o Senhor que nos sustenta, sabe? Quando eu paro assim para imaginar essa cena, eu vejo na vida de muitas pessoas, né? Quando a pessoa vem para Jesus, os primeiros meses, as primeiras semanas, os primeiros anos da sua vida com Jesus, ele tem um foco em Jesus, ele tem um foco, ele olha para o Senhor. Mas à medida que as semanas, os dias, os meses, os anos vão passando, eu vejo isso, sabe? E não é de agora, eu sei o que eu estou falando. Eu vejo as pessoas desfocando de Deus. Começa a olhar para a força do vento, começa a olhar para a onda do mar e começa a perder, sabe, esse sobrenatural, começa a afundar. Por isso que se realmente você quer ter uma vida transformada, mantenha o seu foco em Deus, mantenha o seu foco em Deus, sabe, porque Deus sempre tem o melhor para você, mas você precisa manter a sua confiança nele. É aquilo que diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias 29, versículo 11. Olha o que o Senhor fala pra gente: porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, tá vendo? Diz o Senhor. Qual é o pensamento do Senhor? Pensamentos de paz e não de mal. Olha só, gente, para vos dar o fim que esperais. Olha que palavra poderosa, né? As promessas de Deus, gente, são fonte de esperança, sabe? Quando nós focamos nas promessas do Senhor, as nossas preocupações diminuem, exatamente. A nossa fé cresce. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é perfeito para a nossa vida. Ele nunca nos abandona. Se você está vivendo em ansiedade, sabe qual é o conselho do Senhor? Lança sobre ele a tua ansiedade. Exatamente. É o que diz em 1 Pedro, né? Lançando sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É aquilo que diz o apóstolo Paulo também, né? Olhando para o alvo, eu prossigo, certo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus, sabe, gente? Olhando para Jesus, sabe? As coisas velhas, né? Como diz o apóstolo, né? As coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, sabe, gente? É hora de viver as promessas de Deus. É hora de focar nas promessas de Deus. Se realmente você quer viver uma vida transformada. Eu tenho mais uma chave de sabedoria para você agora. Olha, essa chave é muito poderosa. Olha, se essas duas Deus já está falando com você, pode ter certeza que essa terceira aqui é uma chave que vai virar realmente a tua história, em nome do Senhor Jesus. Qual é essa chave, pastor? A chave é o seguinte: antes de eu trazer essa última, gente, faz o seguinte: todo mundo que está aqui com o pastor no devocional agora, aperta o like, gente, aperta esse botão joinha, esse dedinho que está aí embaixo, aperta para que o YouTube possa enviar essa palavra para outras vidas. Quando tu aperta no sinal do gostei, do joinha, você está dando uma mensagem, tá entendendo? Você está dando uma mensagem, você está dizendo: olha, eu concordo, pode enviar esse conteúdo para outras vidas, e assim você vai estar semeando no reino de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Se você não é inscrito, pastor, não sou inscrito no canal, se inscreve agora, exatamente, tem esse botão aqui embaixo, ó, é o inscreva-se, clica no inscreva-se. Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Exatamente, clica no sino na palavra todas, tá bom? Para você receber todos os dias a palavra do Senhor e as orações
em seu favor, tá bom? Vamos lá, gente, a última chave é o seguinte: pastor, realmente eu quero ter essa vida transformada. Então não se esqueça, primeira chave, é preciso parar para ouvir a voz de Deus. A segunda chave, é preciso focar nas promessas. E a terceira chave, pastor, olha, a gente faz o seguinte: coloca a sua vida nas mãos de Deus. Exatamente. Mas como assim, pastor? Exatamente. Escute, olha, muitas vezes, não é só algumas não, tá? É muitas vezes tentamos controlar cada aspecto da nossa vida. Não é verdade? É verdade, pastor, é verdade. Nós tentamos, sabe, ter o controle de todos os aspectos da nossa vida. Acreditamos que somos os responsáveis por tudo. No entanto, a verdadeira transformação, sabe, vem quando realmente entregamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, sabe, gente, a nossa vida nas mãos de Deus. Exatamente isso, sabe? A gente não tem o controle de todas as coisas, sabe, gente? Eu vou te mostrar um exemplo do próprio Jesus, né? Jesus, no jardim do Getsêmani, ele entregou a sua vida, né? A vontade do Pai, dizendo, olha só, o que foi que ele disse? Eu vou ler aqui para você, ó. Lucas 22:42. Olha o que Jesus disse: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha só, gente, ele sabia que o sofrimento estava à frente, mas ele confiou plenamente no plano de Deus para a sua vida. Jesus nos deu um exemplo perfeito de como realmente devemos, sabe, nos submeter, sabe, a nossa vida às decisões e à vontade do Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele fala um dos textos que eu acho mais lindos, sabe, gente? Eu sempre cito esse texto porque eu gosto muito realmente e é uma verdade muito grande. Ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe, caminho fala de vida, caminho fala de jornada, caminho fala de vida diária. Sabe, gente, caminho, entrega o teu caminho, a tua vida, o teu coração, o teu pensamento, sabe, realmente ao Senhor. E o que eu tenho que fazer? Confia nele. E o que mais? E o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que texto poderoso, gente. Quando colocamos as nossas vidas realmente nas mãos de Deus, Ele nos guia, Ele cuida de nós, realmente de uma maneira que nunca poderíamos imaginar. Sabe, gente, a Bíblia nos diz que a sua paz, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que quando a gente entrega a nossa vida, sabe o que vai acontecer também? É que Ele vai trazer uma paz no nosso coração, sabe, que excede todo o entendimento. Então, realmente, se a gente quer viver essa vida transformada, nós precisamos parar, sabe, para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos focar em suas promessas e nós precisamos entregar nossas vidas a Ele, para que Ele possa realizar essa transformação que começa a acontecer em nosso interior. E isso não significa que os problemas vão desaparecer de imediato, não é assim, sabe? Mas isso significa que Deus, que é maior do que qualquer problema, sempre estará no controle da nossa vida. Sabe por quê? Porque é o que eu disse bem no começo, no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu, é o seu, é o nosso pastor e nada, absolutamente nada, nos faltará. Eu não sei como você se encontra hoje, mas essa é a palavra do Senhor para você. Descansa no Senhor, confia nas promessas e entregue o teu caminho a Ele, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ore agora com o pastor, ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós
o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe, certo? Compartilhe essa palavra com 7 pessoas que você ama, lá no WhatsApp dela. Envia essa palavra para ela, para o teu irmão, para tua irmã, para o teu amigo, a tua amiga, em nome do Senhor Jesus. Logo mais nós estamos de volta para mais um devocional diário ou mais um momento de oração aqui no nosso canal. Um forte abraço, Deus te abençoe.